Pessoal, o Deltan Dallagnol tá aqui explodindo de alegria em função lá do voto do relator que votou para salvar o Moro, né, daquele processo de cassação. Bem, e ele aproveitou e ainda resolveu atacar violentamente aqui o Reinaldo Azevedo. Então ele quis debochar da previsão que o Reinaldo Azevedo tinha feito para o julgamento hoje de manhã. São 7 votos. O relator é o desembargador Luciano Falavinha. Consta que seu voto tem 200 páginas. Não sei. 200 páginas para dizer que ele é inocente, que nada pesa contra. Não sei, é difícil. Mas de qualquer modo também, isso não quer dizer que... Pode ser que o desembargador tenha se esmerado em provar a inocência. Parece difícil. Bem, então vocês viram aí a provocação do Deltan Dallagnol. O Reinaldo Azevedo se pronunciou, já falou depois do julgamento. Claro, o julgamento não terminou, ainda é só o primeiro voto. Mas ele disse o seguinte: uau, relator do caso Moro no TSE, desembargador Luciano Falavinha, defende Moro com mais entusiasmo que a própria defesa técnica de Sérgio Moro. Raramente vi coisa assim. Não é só o conteúdo, é também a ênfase. Eu queria aproveitar que o Renato comentou isso, para falar um pouco do mérito desse processo, tá? Porque hoje a Daniela Lima, lá na Globo News, expôs qual que é a linha de defesa do Sérgio Moro. Porque esse processo ele gira em torno de gastos antecipados de campanha. O Moro teria feito gastos para a campanha dele antes da campanha. E isso é ilegal. E a estratégia é a seguinte: mostrar para a justiça e para a política que, a despeito de toda a antipatia generalizada conquistada por Sérgio Moro, espelhada nessa ação que tem PT e PL contra ele, apesar do personagem, o que importa é o precedente. E aí eu vou explicar para vocês. Por exemplo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, vai abrir um escritório político fora da capital goiana. Para quê? Para começar a correr o país. Ele foi, por exemplo, para Israel ao lado de Tarcísio de Freitas. O que é isso? É pré-campanha. A quê? A presidência da República. O que o Gustavo Guedes está dizendo? Olha, se a justiça passar a entender que gasto de pré-campanha precisa ser contabilizado como campanha, o que será das campanhas, das próximas, da campanha presidencial? Quando é que a calculadora vai começar a correr? 2 anos antes, como é o caso agora, do escritório fora? Atenção para o precedente político que vocês estão abrindo. Eu vi até que, se esse precedente for aberto, isso aí vai destapar uma série de situações que pode dar ao Poder Judiciário de anular eleições que teve, né, pessoal que teve milhões de votos ou milhares de votos foram eleitos, e o judiciário sair anulando a rodo, tá? Eu vi, inclusive, por exemplo, o MDB entrou na justiça contra leques que o Guilherme Boulos estava distribuindo no Carnaval de São Paulo desse ano, tá? E aí assessores carregavam frases e desenhos com referência ao pré-candidato do PSOL. Então, em tese, poderia, sim, num cenário em que o Boulos ganha a eleição, um ano depois, lá em 2025, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por exemplo, cassar a candidatura do Boulos em função desses leques e outras coisas, enfim, de fevereiro de 2024, né, de campanha antecipada. Isso aí ia destapar e principalmente ia dar ao judiciário um poder muito grande. Então tem muita gente interessada para que não haja a condenação do Moro. Bem, mas eu queria mostrar que mesmo que o Moro venha a ser absolvido, primeiro que esse julgamento do TRE, sendo ele condenado ou não, ainda vai ter recurso para o TSE. Então, esse caso ainda vai demorar um pouco. Bem, de qualquer forma, acho que tem uma coisa muito mais grave, e isso sim vale mais a pena a gente acompanhar. O Luiz Felipe Salomão, do STJ e também do Conselho Nacional de Justiça, finalizou aquela devassa, né, na 13ª Vara Federal lá de Curitiba. E a Daniela Lima lá na Globo News hoje disse que acharam coisas gravíssimas. Isso pode gerar, inclusive, processos criminais, né, para prender o Moro pelas coisas que foram feitas lá na vara. E aí, só para fechar esse vídeo, pessoal, a STF forma a maioria contra a tese do poder moderador das Forças Armadas. É aquela historinha de artigo 142, Ivis Granda, é o que os bolsonaristas falaram para todo lado. Agora, esse julgamento não adianta muita coisa, porque os bolsonaristas vão continuar com essa tese golpista. Acho até que, momentaneamente, os bolsonaristas vão esquecer desse assunto, convenientemente, né? Porque o que fala o artigo 142? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. Então, os bolsonaristas enxergam nisso aqui uma possibilidade, na época, né, de que o Bolsonaro pudesse invocar esse artigo e fazer basicamente qualquer coisa que lhe desse na telha. Tá?
assim, mandar prender ministro do STF, mandar fechar o STF, mandar desconstituir o resultado das eleições, qualquer coisa, tá? É claro que se o Lula invocar esse artigo agora, né, agora que o Lula é o chefe supremo das Forças Armadas e tal, o Bolsonaro não pode mais invocar esse artigo, o Lula pode. Em tese, né, segundo a teoria dos bolsonaristas. Então, os bolsonaristas agora eles não se interessam mais por esse artigo, mas quando tiver um presidente que, enfim, for do agrado deles, eles vão voltar com essa teoria e etc. Então, se o Lula invocar esse artigo para fazer uma intervenção no judiciário agora, eles saem pelados na rua, gritando, enlouquecidos, falando em ditadura e tal, mas passaram aí 4 anos exigindo que o Bolsonaro invocasse esse artigo, e o Bolsonaro tentou, né, chegou a negociar com os comandantes das Forças Armadas o uso desse artigo para desconstituir o resultado das eleições. O detalhe aqui ficou que até o André Mendonça votou contra essa tese de que esse artigo poderia ser usado para esse tipo de coisa. Tá? Então, nem o André Mendonça entrou na tese golpista dos bolsonaristas. E, só para fechar aqui, eu digo que não vai adiantar nada. Por quê? Porque se os bolsonaristas retomarem a presidência da República, eles vão voltar com essa tese do artigo 142. Até a Folha fez uma reportagem muito boa sobre isso hoje, né? Verniz jurídico aproxima tramas sobre Bolsonaro de golpe de 64. Tanto o ato institucional da ditadura como a minuta para reverter a eleição de 2022 tentam dar aparência de legalidade à ruptura constitucional. Então eles colocam lado a lado um trecho do AI-1, né, do ato institucional número 1 da ditadura, e colocam um trecho da minuta do golpe. Então vamos lá, AI-1 lá da ditadura militar. Os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo, que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o país, diz o preâmbulo do AI-1, ecoando o discurso dos militares de inserir a deposição de Goulart no contexto da luta contra o comunismo. Aí agora vamos para a minuta do decreto do Bozo. Devemos considerar que a legalidade nem sempre é suficiente. Por vezes a norma jurídica ou a decisão judicial são legais, mas ilegítimas por se revelarem injustas na prática, afirma a minuta de decreto de estado de sítio encontrada na casa de Mauro Cid. E aí eles afirmam, né, com esse ponto em comum, ambas as teses, né, tentam justificar o uso da lei contra o próprio Estado de Direito. A minuta gestada no bolsonarismo afirma que decisões do STF conflitam com o princípio da moralidade, que também está previsto na Constituição. Por isso seria legítima uma ação contra integrantes do tribunal. O primeiro ato institucional da ditadura, por sua vez, diz que o poder constituinte se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Revolução era o termo que os militares usavam para chamar o golpe de Estado contra Goulart. Só para concluir, acho inclusive que se o Bolsonaro tivesse reunido condições de dar o golpe, seja a concordância dos comandantes das Forças Armadas, acho que ele inclusive nem precisaria de ter esse artigo 142, tá? Quem quer dar golpe pode inclusive dizer que todo o poder emana do povo, e fazer uma nova constituinte ali no ato do golpe, inclusive. Então, na verdade, não adianta muita coisa, tá? Mudar o artigo 142. Quem quer dar golpe vai tentar dar e justificar da maneira que puder. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta amanhã com mais vídeos para a página.